O rapaz que veio do futuro. Este depoimento que você está prestes a ouvir vem de uma pessoa que, por razões que você entenderá ao longo da história, optou por permanecer completamente anônima. Por questões de segurança e para não chamar atenção, decidimos chamá-lo de Eduardo. O que ele nos contou não é uma simples história. É uma revelação, uma narrativa de algo que não deveria ser conhecido. A dúvida paira no ar. Pode ser que tudo o que ele falou seja mentira, mas há algo inquietante em seu relato que faz qualquer um que o ouça se questionar. E talvez, por um momento, pensar que o seu relato é mais do que uma simples ficção. O despertar de Eduardo. Eduardo não era alguém especial. Aos 22 anos, ele vivia uma vida sem qualquer propósito. Passava seus dias entorpecido por drogas, vagando pelas ruas da cidade sem rumo. Era mais um jovem perdido, uma estatística na grande massa de pessoas que se afundam no caos urbano. Mas tudo mudou de uma forma que ninguém poderia prever. Em uma noite chuvosa, Eduardo foi encontrado desacordado no meio da rua, aparentemente sem vida. O que parecia um fim trágico tornou-se um início misterioso. Ao acordar no dia seguinte, ele não era mais o mesmo. Algo estava diferente. Ele olhou para as pessoas ao seu redor e, ao falar, sua voz carregava um peso que ninguém poderia entender. Ele começou a afirmar que não era mais o Eduardo que todos conheciam. Segundo ele, algo inimaginável havia ocorrido. Seu eu do futuro havia retornado ao passado. Ele disse ter sobrevivido a uma guerra devastadora entre os humanos e uma raça alienígena. Uma guerra que a humanidade perdeu. Para escapar do futuro, ele encontrou uma máquina alienígena capaz de viajar no tempo. E foi essa máquina que o trouxe ao presente. No entanto, essa máquina tinha uma regra. Só poderia ser usada uma vez a cada 50 anos e quem usasse a máquina não poderia viajar no corpo de outro ser. O viajante do futuro só poderia assumir seu próprio corpo no passado. A revelação inquietante. O que Eduardo revelou a seguir foi ainda mais perturbador. Ele disse que os alienígenas que atacaram a Terra não eram como imaginamos. Não eram criaturas monstruosas de outro planeta, mas uma forma de vida microscópica, uma espécie de bactéria inteligente que, ao ser implantada no corpo humano, poderia manipulá-lo de dentro para fora. Aos poucos, essa semente alienígena se espalhava e tomava conta de todo o organismo humano, transformando-o em algo híbrido, capaz de sobreviver em um bioma alienígena. Ele explicou que no futuro os alienígenas já haviam conquistado a Terra, mas de maneira silenciosa e eficiente. Eles não precisavam mais invadir fisicamente. Eles estavam incorporados nas pessoas, controlando-as por meio de um processo lento e invisível. E a única maneira de fazer isso era através de uma transformação gradual do corpo humano, uma modificação do DNA, algo que estava sendo feito sem que a população soubesse. Esse processo, segundo Eduardo, já estava em andamento e havia sido facilitado pelo consumo de alimentos industrializados e pela constante evolução das tecnologias modernas. O papel da seita e os aliados do futuro. Eduardo nos contou que ao longo dos anos, os alienígenas enviaram viajantes do tempo, aliados que retornavam a cada 50 anos para garantir que o plano de transformação continuasse no caminho certo. Esses viajantes eram humanos, mas não como qualquer outro. Eles eram aliados dos alienígenas, treinados para introduzir elementos do futuro no presente, preparando a sociedade para a chegada final da raça alienígena. Aqui, o relato tomou um tom ainda mais sombrio. Eduardo falou sobre uma seita secreta que controlava todos os aspectos dessa transformação. Os membros dessa seita eram, na verdade, humanos aliados dos alienígenas, infiltrados nas mais altas esferas da sociedade,
manipulando os eventos para garantir que o plano tivesse sucesso. As tecnologias que agora chamamos de avançadas, os grandes avanços científicos e até mesmo as riquezas acumuladas por algumas das maiores corporações do mundo eram apenas produtos de um futuro já dominado pelos alienígenas. A seita estava em controle absoluto e o mundo moderno, com seus avanços tecnológicos e seus sistemas alimentares, era apenas um reflexo de uma sociedade futura já moldada pelos alienígenas. Mas o plano ainda não estava completo, e era por isso que a cada 50 anos os alienígenas enviavam seus aliados para ajustar o curso da história. O medo de Eduardo, o aliado final. O maior temor de Eduardo não era o que ele sabia sobre o futuro, mas o que ele temia que os outros soubessem. Ele afirmou que a cada 50 anos os alienígenas enviavam um novo aliado, mas o aliado final ainda não havia chegado. Esse ser seria o último a completar o plano de transformação, aquele que daria início à fase final da introdução dos alienígenas na Terra. No entanto, Eduardo disse que ele próprio havia usado a oportunidade da máquina alienígena para voltar ao passado e que, provavelmente, o aliado final só teria a chance de chegar ao nosso tempo em 50 anos, quando a máquina fosse novamente ativada. Eduardo tinha um motivo claro para temer o futuro. Ele sabia o que aconteceria e não queria se expor. Por mais que tivesse acesso a um conhecimento que poderia transformá-lo em uma pessoa poderosa, ele preferia permanecer nas sombras. O medo de que os alienígenas já tivessem formas de contato secretas com os aliados que já estavam infiltrados no presente o consumia. Ele temia que, ao se revelar, chamasse a atenção de forças muito maiores, que estavam além de sua compreensão. O destino da Terra. A última parte de seu relato foi ainda mais inquietante. Eduardo explicou que, embora o plano dos alienígenas já tivesse sido um sucesso no futuro, eles continuavam enviando seus aliados para garantir que tudo estivesse perfeito. A razão pela qual eles queriam que o futuro fosse ainda mais perfeito para eles, ele não soubera explicar exatamente, mas especulava que os alienígenas estavam tentando aperfeiçoar a maneira como os humanos se transformariam para que a chegada final fosse irreversível. No fim das contas, o que Eduardo acreditava era que a Terra já estava sendo preparada para a chegada desses seres que, ao entrarem no corpo dos humanos, tomariam o controle definitivo do planeta. E ele temia que, a qualquer momento, as linhas do tempo se fechassem e o futuro que ele viu no futuro não fosse mais evitável. Vivendo em um mundo onde o futuro já foi escrito. Hoje, Eduardo vive em total anonimato, temeroso e consciente do que sabe. Ele evita qualquer tipo de contato e se recusa a usar suas informações para se beneficiar. Para ele, o segredo do futuro é algo muito mais sombrio do que a simples busca por poder ou riqueza. O que ele testemunhou e sobreviveu foi algo tão horrível que ele prefere se esconder, temendo o que pode vir a acontecer caso o plano siga em frente. Ele sabe que a cada 50 anos, um novo aliado chega ao nosso mundo e a cada dia que passa, a transformação da humanidade se torna mais visível. No entanto, o aliado final, aquele que completará o plano dos alienígenas, só poderá chegar após 50 anos da vinda de Eduardo. Esse momento, portanto, está ainda distante, mas cada vez mais inevitável. Descrevendo a máquina do tempo. Eduardo descreve a máquina do tempo que o trouxe até aqui como um dispositivo que não funcionava apenas com tecnologia, mas que também utilizava as emoções humanas para operar. Ele explicou que, para que a máquina fosse ativada e seu poder amplificado, as emoções humanas eram fundamentais. Mas não eram emoções quaisquer, as mais intensas, as mais profundas e, principalmente, as emoções negativas eram as mais desejadas.
Ele contou que ele e muitos outros seres humanos estavam sendo mantidos em cativeiro, em um ambiente controlado, onde eram constantemente expostos a simulações de acontecimentos que pareciam reais, mas que não passavam de experiências artificiais. Era como estar dormindo e sonhando com diversos cenários a cada noite, mas com uma diferença crucial. Cada sonho gerava uma quantidade de energia emocional que alimentava não só a máquina do tempo, mas também muitas outras tecnologias alienígenas. Naquele lugar, eu vivi todo tipo de emoção, disse Eduardo com um olhar distante. Era como ser um personagem de filmes e séries. Mas as emoções eram tão reais que, por vezes, eu não sabia se estava acordado ou se ainda sonhava. Houve momentos em que eu estava em cenas de terror, sentindo um medo que parecia consumir minha alma. Outras vezes, eu estava imerso em dramas familiares, vivendo miséria, vendo amigos e familiares sofrerem, sempre no limite do desespero, como se estivesse à beira da fome, da perda de tudo o que amava. Mesmo sabendo que aquilo não era real, em minha mente era tão vívido, tão intenso, que parecia uma verdade absoluta. Eduardo acreditava que, ao longo de sua experiência, ficou claro que a máquina era alimentada pela adrenalina, uma energia que, assim como a carga de uma pilha, era acumulada e utilizada para sustentar a tecnologia alienígena. Quanto mais intensa a emoção, mais poderosa era a energia gerada. Ele percebeu que as experiências negativas, como o medo e o desespero, eram as mais eficazes para alimentar a máquina. Mas havia uma peculiaridade. De tempos em tempos, após os picos de terror e aflição, surgiam momentos bons, de tranquilidade e alívio. Eduardo chegou a concluir que esses momentos de calmaria eram necessários para recarregar a mente e o corpo, preparando-os para o próximo ciclo de sofrimento. O pior de tudo, ele continuou, é que embora houvesse alívio nos momentos bons, logo a máquina se alimentava das emoções negativas novamente. Era um ciclo interminável de pavor, seguido de alívio, seguido de mais pavor. E quanto mais drenado você estava, mais fácil era para eles manipular seus sentimentos e gerar aquela energia. O controle das emoções humanas e os ambientes virtuais. Com um tom mais sombrio, Eduardo explicou que essa manipulação das emoções humanas não era algo que estivesse restrito apenas ao futuro. Ele acreditava que o que estava acontecendo com ele era um reflexo do que, aos poucos, estava acontecendo no nosso mundo atual. Não é à toa que hoje, o que mais dá dinheiro no nosso mundo são as plataformas de engajamento e os ambientes virtuais. O controle das emoções humanas, a manipulação de nossas mentes, sempre foi o primeiro passo para a dominação. Manter as pessoas presas, emocionadas, consumindo conteúdo e reagindo a estímulos artificiais, é exatamente o que os alienígenas fizeram com a nossa sociedade no futuro. Tudo é feito para coletar essa energia emocional, sem que sequer percebamos. Ele afirmou que os alienígenas, com o tempo, haviam desenvolvido uma forma de controle psicológico e emocional em larga escala. Uma tecnologia que manipulava as emoções de milhões de pessoas ao mesmo tempo. E ao fazer isso, não apenas alimentavam suas próprias tecnologias, mas também garantiam que a transformação da humanidade para um futuro dominado por eles fosse constante e irreversível. Para Eduardo, o mundo moderno, com toda a sua obsessão por redes sociais, entretenimento e manipulação de dados, não era apenas um reflexo de um sistema corrompido, mas uma estratégia que já havia sido testada no futuro, como um campo de preparação para a chegada dos alienígenas. Estamos vivendo um ciclo, Eduardo concluiu, com um olhar carregado de medo. E o que estamos vendo agora, em nossa sociedade, é apenas uma simulação para o que está por vir. O futuro já foi escrito, e as próximas décadas serão uma preparação para a chegada do aliado final, aquele que vai concluir o processo de transformação.
Eduardo, ao falar sobre o futuro e a chegada do aliado final, revelou algo ainda mais perturbador. A presença de outros aliados ao longo da história, cujas ações foram cruciais para o avanço de tecnologias que, à primeira vista, parecem humanas, mas que, na realidade, carregam a marca de uma influência externa. Embora não fizesse parte da cúpula dos escolhidos, ele estava plenamente ciente do papel dessas figuras históricas e como suas invenções marcaram o início de uma transição silenciosa que moldou o nosso mundo. Quando questionado sobre essas misteriosas figuras do passado, Eduardo mencionou 3 nomes que, à primeira vista, parecem apenas grandes mentes da história, mas cujas realizações, na verdade, foram parte de um plano muito maior e além do entendimento humano. Aliado 1. O Cavaleiro da Revolução. No final do século XVIII, surgiu um homem com uma ideia que transformaria o mundo. A1. Oficialmente, ele é o inventor de uma das mais importantes máquinas da história. Mas Eduardo revela que ele, na verdade, foi um dos primeiros aliados enviados pelos alienígenas, uma figura-chave para dar início à Revolução Industrial. Muitos consideram sua invenção como algo natural para a evolução humana. Mas o que poucos sabem é que A1, após uma experiência quase fatal, teve uma visão vívida de um futuro distante. Ele viu máquinas que podiam se comunicar entre si, que eram capazes de armazenar e processar informações de uma maneira inimaginável. Em sua época, isso parecia impossível, mas sua invenção, a máquina a vapor, foi a semente para toda a transformação tecnológica que seguiria. A1 não explicou a ninguém a origem de sua inspiração, mas a verdade é que, a partir de sua invenção, as máquinas começaram a ser alimentadas por algo além de combustível e trabalho humano. Elas passaram a precisar de um novo tipo de combustível, algo que não podia ser visto, mas que estava em cada ser humano: as emoções. A transformação que A1 iniciou não era apenas sobre mecânica, mas sobre uma mudança radical na forma como os seres humanos interagiam com a tecnologia. A1 foi apenas o primeiro passo. Como poderia alguém ter criado algo tão grandioso sem realmente entender como isso poderia existir? A energia para fazer as máquinas funcionar e os dados serem processados de forma tão rápida vinha de onde? Como alguém na época poderia antecipar tamanha mudança no mundo sem ter contato com algo além do entendimento humano? A pergunta paira no ar, mas ninguém questiona. Afinal, estamos apenas gratos pela revolução que trouxe conforto e progresso. Aliado 2. O Cavaleiro da Computação. No início do século XX, um matemático e engenheiro surge com a ideia de uma máquina universal de computação, A2. Mas o que poucos sabem é que A2, muito antes de se tornar uma figura conhecida, foi manipulado por visões que ele acreditava serem obra de sua própria mente. No entanto, Eduardo revela que essas ideias foram, na verdade, implantadas em sua consciência por uma força externa: os alienígenas. A2 não apenas recebeu um impulso para criar o computador, mas também para visualizar um mundo em que dados poderiam ser armazenados e processados em unidades microscópicas. Sua mente já estava sintonizada para um futuro onde computadores não eram feitos de enormes salas de máquinas, mas de minúsculos chips do tamanho de um grão de arroz. A2 ficou obcecado com o conceito de uma máquina que poderia pensar como um ser humano, e isso se tornou sua missão: a criação de um sistema de processamento de dados que fosse capaz de simular a mente humana. Ele, sem saber, foi o precursor de um novo estágio na evolução dos aliados. A forma como as máquinas passaram a entender e processar as emoções humanas começou a tomar forma em seu estágio inicial. Como poderia alguém tão à frente de seu tempo, nos anos 30, ter concebido ideias que só seriam realidade décadas depois?
Como a tecnologia surgiu tão rapidamente e como a A2 conseguiu criar algo que está presente até hoje em cada celular e computador, sem perceber que na verdade ele estava apenas implantando o início de uma transição inevitável. A2, como A1, foi um aliado que, embora nunca tenha compreendido completamente sua missão, desempenhou um papel vital no desenvolvimento dessa nova realidade. Aliado 3, o Cavaleiro da Transformação. O último aliado que se revela na história é A3, uma figura proeminente do século XXI, conhecida por suas invenções revolucionárias e a busca incansável por uma nova era tecnológica. Eduardo explica que A3, ao contrário dos outros, não foi um aliado totalmente inconsciente, mas sim alguém que, em seu profundo desejo de levar a humanidade para além da Terra, começou a perceber o plano maior. O que A3 propôs com uma de suas invenções mais discutidas não era apenas uma tecnologia para conectar cérebros humanos a máquinas, mas uma tentativa de criar um novo tipo de ser híbrido, meio humano, meio máquina. O que A3 ainda não compreende, segundo Eduardo, é que essa transição para a fusão de seres humanos com máquinas foi antecipada pelos alienígenas. O propósito de sua invenção não é apenas permitir que as pessoas melhorem suas capacidades cognitivas, mas sim preparar o corpo humano para a integração com as tecnologias alienígenas que já estão presentes na Terra. O que começa com chips em cérebros humanos, ao longo do tempo, levará à transformação dos seres humanos em híbridos completos, criaturas que serão capazes de viver tanto no ambiente biológico quanto no tecnológico. A dúvida aqui é: como uma única pessoa, com uma visão tão ousada, conseguiu avançar tanto em tão pouco tempo? As ideias que a A3 tem para o futuro, como a criação de uma nova forma de inteligência artificial que se funde ao corpo humano, não são apenas teorias modernas, mas visões do que já foi experimentado no futuro. Como ele pode ter tido a capacidade de antecipar tantas descobertas tecnológicas sem, de fato, entender que está se tornando uma peça-chave no plano para a ascensão da humanidade à tecnologia alienígena? O dilema final. Esses três aliados têm algo em comum. Suas invenções, suas ideias e suas mudanças não são simples revoluções tecnológicas. Elas são partes de um plano muito maior, que parece estar em andamento há séculos. Mas a questão é: por que os seres humanos não questionam esse progresso tão rápido? Por que aceitamos sem resistência as transformações em nossa sociedade, com novas invenções que parecem surgir, do nada, como se fossem dadas a nós por mãos invisíveis? Eduardo afirma que muitos no futuro aceitaram essa transformação porque ela trouxe benefícios inquestionáveis. Eles se tornaram parte humana e parte máquina, vivendo de forma mais eficiente, mais rápida e, de certa forma, mais perfeita. No entanto, o preço disso foi se tornar uma fonte de energia para as tecnologias alienígenas. Esses novos humanos alimentam as máquinas, mas de forma passiva, quase consciente de sua missão, aceitando sua nova natureza. Mas para aqueles que resistiram e lutaram contra essa transformação, o destino foi bem mais sombrio. Eles não foram transformados, mas descartados, servindo como pilhas para as máquinas que continuavam a crescer e se alimentar da energia emocional humana. Era como se fosse um ciclo inevitável. Aqueles que aceitam se tornam parte do futuro, enquanto os que se opõem se tornam meras fontes de energia para a ascensão dessa nova ordem. Mas no fim, Eduardo menciona que muitos seres humanos que resistiram à transformação ainda assim não deixavam de concordar com algo perturbador. Nunca houve uma real opção. Se pudessem voltar atrás, assim como ele voltou, a verdade é que fazer parte do ciclo é inevitável. É como o processo da vida. Eduardo, que antes era viciado e jogava sua vida fora,
acredita que o ser humano sempre buscou por algo maior, alguém ou algo que conduzisse e desse um significado para sua vida. No fundo, ele diz: talvez a grande verdade seja que, se houvesse uma opção de voltar atrás e viver nas épocas de guerra, cruzadas e manipulação religiosa, talvez a história tenha sido sempre assim. A diferença é que, no fim, o ser humano acabou encontrando predadores mais fortes do que ele mesmo para destruir a própria vida. E você? O que pensa disso tudo? Você acredita que sem a tecnologia, a vida teria sido melhor? Ou, ao invés de ser escravo dos alienígenas, preferiria ser escravo das crenças religiosas, da manipulação e das culturas de guerra e política? Deixe seu comentário, ele é muito importante para continuarmos nosso ciclo de aprendizados.